Bom dia. Bom dia. Meu nome é Henrique. Gostaria de fazer uma pergunta para você, Rogério. De saber se essa ferramenta que vocês estão implementando ao SBT foi estendida aos 3.000 funcionários ou apenas a parte da administração? No primeiro ano, em 2013, a gente fez um piloto bem pequeno, só com 500 funcionários, para a gente até determinar, né, como que seria o comportamento, como que a gente iria ser a recepção e se as pessoas iriam comprar o projeto, né. A gente pegou uma diretoria em que era a maior, vamos dizer assim, em quantidade de funcionários, e o projeto ele deu um resultado bem legal, e para o próximo ano a gente já conseguiu estender para a empresa inteira. Tá? E aí, quando a gente fala em público-alvo, nunca dá os 100% dos funcionários, porque a gente tem que tirar aquelas pessoas que não são elegíveis, né? Por exemplo, não tem como avaliar o Silvio Santos, né? Ou, por exemplo, o balé, o elenco não tem como avaliar, mas a gente colocou para todos os funcionários, seja da área operacional, administrativa, área técnica também. Okay? Uma pergunta, eu não sei se eu perdi a informação, você está lá no SBT há quanto tempo? Eu estou indo para o segundo ano agora, dia 1º de outubro, agora faz 2 anos que eu estou lá no SBT, 2 anos. E quando eu fui para o SBT, gente, eu fui justamente para implantar essa ferramenta. É uma das coisas que eu até não agradeci também, mas assim, eu nem sempre fui da área de gestão de competências, ou da gestão de desempenho, vamos dizer assim, né? Eu inicialmente comecei, aliás, atualizando carteira profissional dentro da área de recursos humanos. E fui passando por diversas áreas e tal, e eu, em dado momento, cheguei dentro de uma área chamada auditoria e garantia de processos trabalhistas, onde eu viajava quase que o Brasil inteiro na antiga Skincariol, pela Brasil Quirim. E teve um gestor lá que identificou e falou assim, pô, Rogério, eu gostei do seu trabalho e tal, e eu queria te fazer uma proposta, eu queria te trazer para dentro da área de gestão de desempenho. Eu não comecei dentro de gestão de competências, eu comecei dentro de objetivos e metas, que era justamente associar as metas organizacionais a uma ferramenta individual. E lá a gente conseguiu criar, né, extrair as informações do BSC, identificavam qual eram os principais resultados que a empresa precisava entregar para determinado ano, para determinado período, e a gente colocava dentro de uma ferramenta de avaliação individual. E lá era número puro mesmo, era só quantidade. E a partir daí eu comecei a me interessar, comecei a gostar, comecei a migrar dentro da área de gestão de desempenho, e aonde eu cheguei aqui dentro da área de competências, que é uma das coisas que tem me atraído bastante hoje, por exemplo. E eu acredito que eu ainda estou começando, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo aqui o Marcos, por exemplo, já tem alguns livros publicados, né? E é uma das coisas que eu, não que eu tenha essa grande pretensão, né, mas eu quero pelo menos chegar em nível de conhecimento para ter certeza do que eu estou falando, porque como o que eu disse para vocês, né, aqui eu ainda estou dentro do, não tem certo e não tem errado, né, e eu ainda não consigo identificar exatamente quanto de valor isso traz de retorno, tá? A gente tem alguns pequenos dados, como vocês viram aqui, tá? Que é o da pesquisa de clima, por exemplo. É um pequeno dado que a gente percebe uma evolução. Mas será que de fato é isso mesmo? O meu grande sonho, né, um dia, dizia assim, olha, a gente conseguiu X a mais, não sei, de lucratividade ou algo do gênero. Ok? Bom dia, meu nome é Daniele. A avaliação de competência, ela gera no final um PDI. Né? Como que a área de recursos humanos faz esse acompanhamento do PDI, faz esse controle? E qual é se o gestor não faz a avaliação do colaborador ou não tem engajamento nesse programa, qual é a forma que o SBT trata com esse gestor? A política de consequência, né? Da primeira pergunta, que é como a gente controla o PDI, na verdade a gente nunca coloca PDI obrigatória. Primeiro porque o PDI, eu acredito que a preocupação com o desenvolvimento, primeiro tem que partir do colaborador. Se o colaborador se interessa pelo desenvolvimento, a empresa ajuda, a empresa contribui.
E o gestor que é engajado, ele também ajuda, ele contribui, tá? A gestão que a gente faz é um acompanhamento dentro do sistema e a gente identifica quais são os principais pontos. A partir dos principais pontos, as ações que podem ser coletivas, a gente traz para dentro da empresa. Por exemplo, um curso, é que a gente sempre acaba caindo no técnico, né? Vamos pegar, por exemplo, um curso de Excel. Se tem lá 80%, 90% pedindo curso de Excel, por que a gente não monta uma turma dentro da empresa, né? Uma das coisas que a gente observou, por exemplo, lá a gestão e desenvolvimento de equipes. A empresa trouxe para dentro da empresa, a empresa trouxe, contratou uma consultoria, trouxe lá a FIA, trouxe a USP, montou um curso mesmo dentro da empresa para desenvolver esses gestores. Então, assim, a gente 2 vezes por ano tem 2 turmas de gestão e desenvolvimento de líderes, onde ele passa dentro das nossas competências vários aspectos do negócio, e além dos aspectos dos negócios, a gente também foca um pouco na gestão de pessoas, tá? E da segunda pergunta, que daí é a política de consequência, esse é o nosso principal desafio, tá? Quando a gente traz um processo como esse, a gente ainda está buscando a credibilidade. Se eu falar para você que a gente, no primeiro ano, por exemplo, atingiu 100%, a gente não conseguiu, a gente chegou próximo, a gente chegou lá em... principalmente na parte do feedback, né, que na minha visão é a parte mais importante, a gente chegou em 92%. Para o ano seguinte, a gente já percebeu uma queda, caiu 2%, caiu para 90%. E por que cai? Porque a pessoa, quando a gente faz um processo como esse, a gente levanta algumas expectativas. E quando a expectativa não é atendida, a tendência é o cara dizer, não vou fazer isso aí não fizeram nada com a informação que eu coloquei lá. Então esse é o nosso desafio constante, a gente mostrar para as pessoas que isso é importante e que isso está trazendo valor para ele em nível de desenvolvimento. Se ele não fizer nada por ele mesmo, eu não tenho como fazer. E não é o nosso objetivo também ir lá identificar, o Marcos não deu feedback ali para o Rafael. Não tem como eu chegar lá e falar, e aí Marcos, o que você vai fazer? Primeiro porque eu vou estar criando esse atrito com ele, e segundo que no segundo ano, vamos dizer assim, ele vai fazer com raiva. De quem que ele vai descontar? Lá no Rafael. Então, assim, nesse momento a gente está trabalhando só a conscientização mesmo, então não tem uma consequência, vamos dizer assim. Rogério, você disse que o seu modelo está focado no comportamental, nas atitudes. Então eu gostaria de saber se vocês medem a atitude dos funcionários e como vocês fazem, ou se fazem, para desenvolver as atitudes nas pessoas. A medição principalmente quando a gente fala em atitude, em comportamento, ela é sempre muito subjetiva, né? E a medição é simplesmente só mesmo pelas competências. Então, cada competência daquela tem uma média de 4 a 5 frases que determinam aquela competência, tá? E é mais ou menos assim. Quando a gente fala em comunicação, por exemplo, se você compartilha informações com os seus líderes, ou você compartilha informações com os seus colaboradores, é uma forma de dizer se você tem, se ele tem a comunicação desenvolvida como competência, tá? Então, assim, 4 ou 5 frases mais ou menos com esse sentido, a gente atribui pesos e notas para ela, e no final a gente tem um resultado. E esse resultado é o medir, vamos dizer assim. Só que esse medir é o que eu digo para você, ele ainda é muito subjetivo, porque ele depende de ação humana. Às vezes, que nem o Marcos falou aqui, o cara que não acorda no bom dia, ele vai pegar a avaliação lá e ele vai chutar o pé em tudo. Ou naquele dia ele acordou super bem humorado, vamos dizer assim, e ele vai mandar bem em tudo. Então, equilibrar e trazer essa consciência, eu acho que é uma das contribuições da ferramenta, a gente traz a consciência. Mas garantir se está medido certo ou não, eu não tenho como garantir, tá? A outra mesmo eu esqueci. O desenvolvimento das atitudes era uma coisa que eu queria ter feito aqui, eu até tentei trazer com a Adileia para justamente trazer esse exemplo, né? A gente cria workshop, treinamento, várias ações dentro da empresa que direcionam para o desempenho, para o comportamento esperado, aqueles que são comuns, tá? E o que a gente faz? A gente um workshop, por exemplo, de competências, para deixar claro quais são as nossas competências, e a gente treina eles exatamente o que cada uma competência quer dizer. Ações dentro da empresa, por exemplo, quando a gente fala em consciência corporativa para o SBT é atuar e zelar pelo patrimônio da empresa.
Então a gente espalha banner pela empresa inteira, coloca as pessoas em palestras, o quanto é importante cuidar do banheiro, deixar o banheiro limpo, o quanto é importante ele cuidar e zelar do patrimônio. A empresa, por exemplo, ela trabalha com câmeras para gravação, né, dos programas, que elas custam milhões. Então, assim, se o colaborador não cuidar da ferramenta de trabalho, aquela ferramenta de trabalho pode causar um prejuízo. Então, como que ele cuida do equipamento? E, assim, coisas que, teoricamente, deveriam ser básicas, né? E a gente percebe que essa, por exemplo, a consciência corporativa é uma competência muito bem desenvolvida lá. As pessoas têm essa consciência que elas precisam zelar pelo patrimônio da empresa. E, assim, a gente tem uma característica comum lá também. O nosso turnover ele é muito baixo. Então, as pessoas entram, ficam 10, 20, 30 anos dentro do SBT. Então, às vezes, o cara construiu a vida dele ali. Então, isso é muito claro na cabeça dele. Então, quando ele pega uma pessoa que não está zelando do patrimônio da empresa, ele mesmo é o primeiro a orientar. Então, isso é muito claro, fica muito evidente. Bom dia, sou o Gustavo. Gostaria de saber, Rogério, por gentileza, quais ações que não deram certo desde o planejamento até a implantação de todo o sistema que vocês fizeram, por favor. Olha, cara, eu tenho para dizer para você que desde quando a gente começou teve uma série de coisas que deu errado mesmo. Mas desde do começo até o final. Inclusive, eu acho que a gente ainda está ajustando muita coisa, sabe? A primeira e a principal delas, que daí é uma das coisas que a gente precisa fazer, e é onde eu digo para vocês que dentro, principalmente do modelo de gestão de pessoas, a comunicação é algo que é essencial. Se a gente não se comunica, se a gente não deixa claro para as pessoas o que a gente está esperando, o que a gente está buscando, as pessoas não compram a ideia. E logo quando a gente começou, era uma coisa que a gente começou meio assim, será que vai, será que não vai, né? E a gente percebia que as pessoas falavam assim, não vou fazer isso aí não, meu. Os caras vão mandar embora com esse negócio aí. Então, assim, e para convencer esse cara, então, assim, a gente já foi aprendendo ao longo do período que a gente precisa trazer as pessoas para mais perto. Então, assim, eu pessoalmente, gente, que é onde... Aliás, é uma das características que eu digo que dentro desse processo, a pessoa que trabalha com isso tem que ter. Ela não trabalha só no estratégico, ela trabalha no estratégico, no tático e no operacional. Então, assim, eu vi que não estava dando resultado, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei fazer uma camiseta bem logo, com o logo do projeto, assim, bem grandão, pegava panfletinho e ia dentro dos fretados, batendo dentro do fretado com as pessoas, já preencheu sua avaliação. Tanto é que lá na empresa tem gente que até hoje, isso foi no primeiro ano, né? Tem gente que até hoje chega em mim e fala, e aí, você já fez a sua avaliação? Por quê? Porque virou referência, as pessoas te identificam. A gente começou a criar coisas que nem, por exemplo, dentro dos fretados, tem uma televisãozinha, então eu gravei um vídeo bem bonito, assim, sabe? Falando bem legal com os colaboradores, para eles entenderem a importância. A gente teve problema de sistema, que as competências não subiam na forma correta. A gente teve problema de integração de dados, porque o sistema que faz a avaliação de competências é diferente do sistema de folha de pagamento, por exemplo. E para integrar isso? Então, assim, eu passei algumas madrugadas, por exemplo, consolidando dados, consolidando planilha para poder subir dentro do sistema. São todas as coisas, assim, que dão um grande trabalho. E, assim, gente, até chegar nesse slide aqui, nessa fase, nossa, foi só isso que ele fez, né? Saiu um slidezinho, né? Mais ou menos, com um percentual de competências, a gente teve um trabalho muito grande até chegar nesse slidezinho aí. E é claro que não é só isso também, né? A gente trouxe só um exemplo para a gente tentar ilustrar de uma forma mais simples, tá? Mas, daí, se eu fosse dizer uma coisa para você, que uma das coisas que, na minha visão, para todos esses problemas, a comunicação é a chave de tudo. Está próximo do cara, está próximo do cliente, está próximo dos parceiros. As pessoas que patrocinam o projeto, elas também precisam ter uma cara, né? Se as pessoas nem saberem quem que é aquela pessoa, desculpa, você, não vou comprar esse projeto desse cara aí, não, nem sei quem que ele é. Se ele não for uma figura pública, por exemplo, não vai para frente. Minha visão, não sei. É interessante, eu desconhecia mesmo. Eu não assisto muito a televisão, mas eu vi recentemente que a Record terminou uma novela, acho que é Os 10 Mandamentos, se eu não me engano, e despediu 500 pessoas com o término da novela. E você disse que lá no SBT você tem uma estabilidade muito grande, né, de emprego.
Então, duas perguntas. Esses 3 mil funcionários, eles envolvem o corpo de artistas também? E como que vocês fazem? Porque certamente lá deve ter uma administração por projetos, né? Porque imagino que deva ter novela começando e terminando, programa começando e terminando, etc. Como é que funciona isso aí? Assim, e quando a gente fala em mais ou menos 3 mil, a gente está falando de tudo, tá? Desde o elenco, colaboradores efetivos, terceiros, todo mundo que apoia, vamos dizer assim, o nosso negócio, tá? E uma das coisas que eu percebo que daí é diferente da concorrência, eu nem posso comentar, vamos dizer assim, da concorrência, porque eu não estou lá no dia a dia, né? Então eu não sei o que aconteceu lá, tá? Sim, eu vi, mas assim, o que eu ouvi também, e que não sei se de fato é isso mesmo, mas é que as pessoas foram contratadas só para aquele projeto mesmo, tá? Talvez daí esteja a explicação da dispensa, né? Seria um contrato de prazo determinado. Dentro do SBT, a gente tem situações como essa também, onde as pessoas vêm para aquele projeto em específico e depois elas acabam indo embora. É claro que a gente não fez uma produção desse tamanho que envolviam 500 pessoas, tá? Então essa é a principal característica do negócio. A gente já tem as equipes certas para determinados negócios. Quando aqueles negócios acabam, eles já estão sendo direcionados para outros. Então a administração de projetos está aí. Isso não significa dizer também que não está imune, né? A crise, vamos dizer assim, a gente também teve os reflexos da crise lá, não nessa proporção, que daí eu também não estou associando à crise. Mas claro que quando a gente fala em um turnover baixo, é uma característica mesmo do negócio. E assim, gente, uma coisa que é característica do negócio também, quando a gente pega lá, por exemplo, dentro de um negócio como esse, a gente tem muitas funções de especialistas. E quando a gente fala em especialista, por exemplo, às vezes não é um doutorado, não é um mestrado que vai determinar que o cara é especialista naquele assunto. Mas é aquele cara que só ele sabe fazer aquele quadrado, só ele sabe fazer aquela iluminação. Uma das coisas que eu não sabia antes de chegar em televisão é que a iluminação é quase que 90% de uma televisão. Todo o resto, vamos dizer assim, claro, que daí sem levar em consideração as pessoas, que daí são as pessoas que fazem a iluminação, né? Elas trocam de lugares, ou seja, quando você está indo lá para a emissora é porque você é o melhor na lâmpada XYZ. Então se eu perder você para o concorrente, talvez eu não encontre você um cara tão bom e específico naquele determinado produto ou naquele determinado serviço. É por isso que, claro, a identificação com o negócio, a identificação com a cultura, a identificação com a empresa é uma coisa importante, e esse talvez, a especialidade no assunto que você trata é que também mantenha esse turnover quase que estável. Okay? Bom dia, meu nome é Edson. Duas perguntas. Você trabalhou com Skincariol e trabalha no SBT. Você identificou alguma diferença em relação à natureza do negócio, né? E o capital humano que tem em cada uma dessas duas empresas? Talvez a característica das pessoas te deu uma noção de diferença entre setores, né? Entretenimento, na produção industrial. E uma outra pergunta em relação a esses 3 mil funcionários. Eu acredito que aí não estão as afiliadas. Todos. Do Brasil inteiro. Brasil inteiro. E como é que se deu isso, essa resposta das afiliadas, dos mais distantes, né? Você teve que fazer certamente esse trabalho à distância. Primeiro, a diferença dos negócios. A diferença dos negócios, todas. Existem, um negócio nunca é igual ao outro. Seja, às vezes, mesmo até dentro do mesmo nicho, do mesmo mercado. E uma das coisas que ficou evidente e claro para mim eu nunca conseguiria replicar, por exemplo, um modelo da área industrial, do negócio lá da Skincariol, ou da que hoje é Brasil Quirim, né, dentro de um entretenimento, dentro da televisão. Não tem como. Primeiro porque eu trabalho parte de lá de cima, parte dos objetivos, parte da estratégia, parte da visão, parte da missão, parte da cultura, parte do propósito da empresa. Só ali a gente já começa a identificar as diferenças. E quando a gente começa a trabalhar e a pesquisar, a gente começa a perceber que a gente tem características e diferenças também até de região.
Por exemplo, quando eu trabalhava nesse Quincariol, eu trabalhava aqui em Itu. Aqui em Itu as pessoas tinham um ritmo diferente. Quando eu chego lá em São Paulo, é totalmente diferente. Aliás, para mim foi o contrário, eu sempre fui de São Paulo, eu fui para o interior depois que eu fui lá para esse Quincariol. E quando eu cheguei, eu que me assustei, eu falei, meu Deus do céu, o pessoal é aqui assim mesmo, é sossegado, é de boa, né? Então, assim, para mim foi ao contrário. E quando a gente começa a trabalhar dentro desse processo, a gente começa a perceber várias diferenças. E quando a gente replica o modelo em outras localidades, a gente tem diferenças culturais também. Quando a gente começa a falar, que daí assim, como é que a gente precisou, por exemplo, deixar claro quais eram as competências e que logo depois ia rolar o processo de avaliação de desempenho. Teve que ir em cada uma das afiliadas, teve que ir. Chegamos lá, sentamos, conversamos com todo mundo, deixamos claro para as pessoas o que estava esperando. E ali, como uma unidade menorzinha, a gente consegue ter esse pessoal com a pessoa, né? Então a gente já começa a deixar claro para a pessoa o que a gente espera, o que a empresa está buscando e principalmente, se ele tem alinhamento com a cultura, ele vai entender, ele vai saber exatamente do que a gente está falando. E as diferenças ficam só por conta da regionalidade mesmo, ok? Gente, se alguém quer falar mais alguma coisa, acho que já deu porque eu já deu só pontualmente de 4. Eu acho que queria agradecer, se ninguém tiver os dois palestrantes aí, a palavra deles, e agradecer a vocês pela presença. O Rafael está fazendo um agradecimento, mas eu também quero agradecer, em primeiro lugar, a toda a equipe. Como eu falei, hoje é o último evento nosso de 2015, né, Adilé? Espero, né, meu pai? Esse ano foi muito intenso, foi muito bacana também. Alguns de vocês estão vindo aqui em 2015 pela primeira vez, mas foi o único ano em que nós fizemos tantas palestras nós mesmos diretamente. Nos outros anos, raramente a gente falava, era quase sempre só convidados. E a gente continua aí cada vez mais firmes nessa nossa missão aí de trazer metodologias, abordagens que acreditamos possam contribuir para a sustentabilidade organizacional. Eu quero também compartilhar com vocês o seguinte: a gente começou agora no mês de outubro um projeto, além desses, de ferramentas informatizadas, estatística, modelagem matemática, em apoio à gestão do capital humano, que falamos um pouquinho, o Rafael falou um pouco também, mas também começamos um projeto, o nome é Dinamização de Ecossistemas Organizacionais de Micro e Pequenas Empresas. Resumindo, articular relações, apoios e entendimento da necessidade da micro e pequena empresa para que possamos, então, fortalecer esse segmento de mercado, que é um segmento muito importante e que normalmente é mais desatendido, mais desconhecido. Então, a gente está começando, o gestor desse projeto, ele não está aqui hoje exatamente porque ele está num evento da Apex de exportação para micro e pequenas empresas. Então, acho mais importante ele estar lá do que estar aqui hoje. Tá? E agradecer aí a presença de todos e passar a palavra aí ao Rafael. Rogério. Então, assim, gente, eu só queria agradecer também a participação de vocês e queria me colocar à disposição. Quem quiser me mandar um e-mail, falar comigo, pode me ligar, eu estou à disposição, tá bem? Depois eu falo no paralelo aí o contato, tá bom?